Você já parou para pensar em como toma suas decisões? Algumas são feitas em um instante, quase sem perceber, enquanto outras exigem reflexão, análise e tempo. Essas duas formas de pensar estão presentes em nossas vidas e muitas vezes determinam o rumo que tomamos. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos usar essas duas formas de pensamento: o rápido, intuitivo e emocional, e o lento, deliberado e lógico, de maneira sábia, equilibrada e, acima de tudo, alinhada à vontade de Deus. Hoje, vamos explorar como essas duas formas de pensar aparecem em histórias e ensinamentos das Escrituras e como podemos aplicá-las para enfrentar os desafios do dia a dia. Em muitos momentos, somos guiados por pensamentos rápidos. São aquelas decisões que tomamos no calor do momento, impulsionadas por emoções ou instintos. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso na história de Esaú e Jacó. Esaú, cansado e com fome, vendeu sua primogenitura por um simples prato de lentilhas. Ele estava tão dominado pela necessidade imediata que não considerou o valor daquilo que estava entregando. Quantas vezes fazemos escolhas semelhantes, colocando algo temporário acima do que realmente importa? Essa história nos ensina que agir apenas com base em impulsos pode nos levar a grandes arrependimentos. Em Provérbios, encontramos um alerta. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Esse versículo nos mostra a importância de desacelerar, pensar e planejar antes de agir. O pensamento rápido tem seu lugar. É útil em situações de emergência, quando precisamos decidir instantaneamente. Mas em muitas áreas da vida, a pressa pode nos afastar da sabedoria. Por outro lado, o pensamento lento nos convida à reflexão, ao discernimento e à busca por sabedoria. Neemias, por exemplo, antes de iniciar a reconstrução dos muros de Jerusalém, dedicou-se à oração e ao planejamento. Ele não se deixou levar pela urgência da situação, mas buscou a direção de Deus, planejou cuidadosamente e agiu com sabedoria. Esse é um exemplo poderoso de como o pensamento lento pode ser usado para tomar decisões alinhadas com a vontade divina. No entanto, não podemos ignorar que muitas vezes vivemos uma tensão entre essas duas formas de pensar. Há momentos em que nossas emoções e instintos entram em conflito com a lógica e a reflexão. A Bíblia nos alerta sobre essa luta interna. Em Provérbios 14:12, lemos: Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso nos lembra que, mesmo quando uma decisão parece intuitivamente correta, é necessário submetê-la ao crivo da sabedoria divina. Jesus nos dá um exemplo perfeito de equilíbrio entre essas formas de pensar. Durante sua tentação no deserto, ele foi confrontado com decisões que poderiam ter sido tomadas rapidamente, baseadas em suas necessidades imediatas. No entanto, em vez de ceder às propostas rápidas de Satanás, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele mostrou como a sabedoria, o discernimento e a conexão com o Pai são fundamentais para resistir às pressões do momento. Outro aspecto importante que podemos observar é como essas duas formas de pensar afetam nossa relação com os riscos e as perdas. Muitas vezes somos mais motivados pelo medo de perder do que pelo desejo de ganhar. Esse comportamento pode nos levar a agir de maneira precipitada ou, ao contrário, a hesitar quando deveríamos agir. A história dos espias enviados por Moisés à Terra Prometida ilustra bem isso. 10 dos espias, dominados pelo medo, desconsideraram as promessas de Deus e influenciaram o povo a recuar. Apenas Josué e Caleb confiaram no Senhor e olharam além dos riscos imediatos. Eles demonstraram um pensamento fundamentado na fé e na lógica divina, equilibrando coragem e prudência. Então, como podemos aplicar esses princípios no dia a dia? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer qual forma de pensamento está guiando nossas decisões. Se estamos sendo dominados por impulsos e emoções, é essencial dar um passo atrás, orar e buscar sabedoria na palavra.
Se, por outro lado, estamos paralisados pela análise excessiva ou pelo medo, devemos lembrar que Deus nos chama a confiar nele e a agir com fé. Além disso, devemos nos cercar de conselheiros sábios. Em Provérbios 15:22, lemos: Onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Buscar a orientação de pessoas maduras na fé pode nos ajudar a equilibrar as decisões rápidas e lentas, evitando tanto a impulsividade quanto a indecisão. Por fim, é fundamental alinhar nossas decisões com a vontade de Deus. Tiago 1:5 nos encoraja: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A oração deve ser nosso primeiro passo em qualquer decisão, grande ou pequena. Quando confiamos no Senhor, Ele nos guia para escolhas que trazem paz e propósito. Portanto, as duas formas de pensar, rápida e lenta, têm seu lugar em nossas vidas. Cada uma delas pode ser uma bênção quando usada de maneira correta e guiada pela sabedoria divina. O desafio está em encontrar o equilíbrio, deixando que Deus seja a base de todas as nossas escolhas. Que possamos aprender com os exemplos bíblicos e aplicar esses princípios para viver de forma mais alinhada com a vontade de Deus, tomando decisões que glorifiquem seu nome e nos levem a uma vida plena e significativa. Se este conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que pode se beneficiar dele. E lembre-se, a sabedoria divina está sempre à nossa disposição. Basta buscá-la com fé e confiança.